Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. Como resultado do casamento entre Leopold Mozart e Ana Maria Pertl. O pai, compositor e violinista, publicou nesse mesmo ano um útil manual introdutório à arte do violino. A mãe vinha de uma família rica de funcionários públicos. Mozart era o 7º filho desse casamento, mas de seus 6 irmãos apenas uma menina, Maria Ana, havia sobrevivido. Wolferlin Nerlo, como os 2 irmãos eram familiarmente chamados, cresceram em um ambiente em que a música reinava do amanhecer ao anoitecer, já que o pai era um excelente violinista que ocupava a corte do príncipe arcebispo Sigismundo de Salzburgo. O cargo de compositor e vice-mestre da capela. Leopold, de fato, criou seus filhos, desde muito cedo como músicos capazes de contribuir para o sustento da família e de se tornarem o mais rápido possível os servos pagos do príncipe de Salzburgo. Uma aspiração lógica e comum em sua época. Nannerl, 5 anos mais velho que Wolfgang, já ensinava piano aos 10 anos, e um de seus alunos era seu próprio irmão. O interesse e as atenções de Leopold se concentraram no início no treinamento do extremamente talentoso Nannerl, inconsciente da atração inicial que o pequeno Wolferl sentia pela música. Aos 3 anos ele praticava teclado de cravo, assistia sem se mover e de olhos arregalados para os seus aulas da irmã e se escondeu sob um instrumento para ouvir seu pai compor novas peças. Poucos meses depois, Leopold foi forçado a ensinar os 2 e ficou surpreso ao ver seu filho, de 4 anos, ler as notas sem dificuldade e tocar minuetos com mais facilidade do que tomava sua sopa. Logo ficou claro que a música era uma segunda natureza para o precoce Wolfgang, capaz em tão tenra idade de memorizar qualquer passagem que ouvia ao acaso, de repetir no teclado as melodias de que gostava na igreja e de apreciar as harmonias com muita sutileza e inocência. De uma pontuação. 1 ano depois, Leopold se emocionou ao descobrir no caderno de sua filha as primeiras composições de Wolfgang, escritas em caligrafia infantil e cheias de manchas de tinta, mas desenvolvidas corretamente. Com lágrimas nos olhos, o pai abraçou seu pequeno milagre e decidiu se dedicar de corpo e alma à sua educação. O orgulho paterno não pôde ser contido, e Leopold decidiu apresentar seus 2 pequenos gênios ao mundo dos soberanos e nobres, tanto para se deliciar com os elogios previsíveis quanto para encontrar mecenas e protetores generosos dispostos a garantir a carreira dos futuros músicos. Abandonando toda ambição pessoal, ele se dedicou exclusivamente à missão de conduzir os irmãos prodigiosos à plena maturidade musical. Embora o menino fosse claramente um gênio, deve-se notar que seu talento foi educado, estimulado e polido pela diligência de seu pai, que só pode ser creditado por expor uma criança com saúde debilitada aos rigores constantes de viagens desconfortáveis. Assim, os irmãos Mozart tornaram-se artistas de concertos infantis em turnês cada vez mais ambiciosas, tiveram a aprovação do príncipe, sem a qual não teriam podido deixar a cidade. De 1762 a 1766, eles fizeram várias viagens pela Alemanha, França, Grã-Bretanha e Holanda. Em 1762, um ano após a primeira composição escrita de Mozart, os irmãos deram concertos nos salões de Munique e Viena. No mesmo ano, eles viajaram para Frankfurt, Liege, Bruxelas e Paris. Em Versalhes, aquela criança estragada pelos aplausos de todos, mas uma criança afinal, saltou às saias da imperatriz para abraçá-la propôs à futura rainha Maria Antonieta, então uma menina da mesma idade, casar com ele, além de fazer uma grosseria pública com Madame de Pompadour por se recusar a beijá-lo. De lá foram para Londres, onde tocaram no Palácio de Buckingham e conheceram Johann Christian Bach, filho favorito de Johann Sebastian Bach, cujas composições seduziram o menino. Em apenas 6 semanas, Wolfgang foi capaz de assimilar seu estilo e compor versões pessoais de sua música. No entanto, nem todas as viagens foram acarpetadas de sucesso e benefícios.
Os concertos, por vezes semelhantes aos números de circo, não deram tudo o que se esperava. A bolsa do padre Mozart ficava vazia com muita frequência. Como a memória dos grandes é escassa e caprichosa, algumas portas foram fechadas para eles. Além disso, a saúde delicada da criança pregou uma peça neles várias vezes. O mau estado das estradas, o preço das pousadas e as viagens intermináveis causaram mau humor e saudades, lágrimas e frustrações. A primeira digressão terminou em 1766. De 1767 a 1769 deram concertos na Áustria, e desta data até 1771 na Itália, onde recebeu a proteção de Martini, que conseguiu a sua admissão na Academia Filarmônica. Leopold reconheceu que estava pedindo muito de seu filho e em várias ocasiões eles voltaram a Salzburgo para acabar com a vida nômade. Mas a cidade tinha pouco a oferecer a Wolfgang, embora aos 13 anos recebesse o título honorário de Concertmeister da corte de Salzburgo. Leopold queria que Wolfgang continuasse a aperfeiçoar sua educação musical sempre que necessário, e ele continuou sua peregrinação de país em país e de corte em corte. Durante suas turnês, Wolfgang conheceu muitos músicos e professores famosos que lhe ensinaram diferentes aspectos de sua arte e novas técnicas estrangeiras. Começou a compor a sério, primeiro minuetos e sonatas, depois sinfonias e depois óperas, encomendas moderadamente bem pagas, mas não muito interessantes para as suas aspirações, aceites pela necessidade de ganhar dinheiro suficiente para sobreviver e continuar a viajar. Ele também era frequentemente forçado a ensinar cravo a crianças estúpidas de sua idade, o que o irritava muito. Enquanto isso, o pai ficava cada vez mais impaciente. Porque seu filho, que já sabia mais sobre música do que qualquer professor, e cujo gênio era tão visível e evidente, ainda não havia alcançado a glória máxima. Nem seus concertos para piano, nem suas sonatas para cravo e violino, nem as estreias de suas óperas cômicas La Città Fingida e Bastian y Bastiana conseguiram colocá-lo entre os maiores compositores. Só em 1770, Leopold finalmente considerará que seu filho tem um insucesso merecido. O Papa Clemente XIV concede-lhe a Ordem da Espora de Ouro com o título de cavaleiro, a Academia de Bolonha o distingue com o título de compositor e os milaneses que o acompanham primeira ópera séria, Mitrídates, Rei do Ponto, com aplausos frenéticos. Em 16 de dezembro de 1771, os Mozarts retornaram a Salzburgo, cercados por seu triunfo na Itália, mas sempre à mercê das circunstâncias. Aquele famoso adolescente de 15 anos já tinha a seu crédito a escrita de mais de uma centena de composições, concertos, sinfonias, missas, motetos e óperas, e ostentava orgulhosamente a espora de ouro do Papa. Naquele mesmo ano, porém, o arcebispo de Salzburgo havia morrido, e as ideias e o caráter do novo mitrado, o conde Jerônimo Colloredo, alteraram o curso da vida de Mozart. Ao contrário do que possa parecer, a atmosfera na Áustria católica era menos rígida e puritana do que na Alemanha protestante, especialmente em Viena, e o novo arcebispo não era um senhor feudal à moda antiga, mas um reformador esclarecido, que se converteu aos servos e servos de seu tribunal em funcionários públicos. E então ele continuou compondo. Em julho de 1791, quando já sofria dos sintomas de uma doença fatal, possivelmente uremia, Mozart recebeu a visita de um personagem alto e magro envolto em um manto cinza, que o encarregou de fazer um requiem. A lenda romântica afirma que Mozart viu no personagem anônimo a encarnação de sua própria morte. Desde 1954, a aparência física do visitante é conhecida por um retrato, que não era outro senão Anton Leggeri, cuja aparência era certamente sinistra. Ele foi enviado pelo conde Franz von Ausseg, e a missa de requiem foi para a esposa do conde recentemente falecida. Ele finalmente morreu na madrugada de 5 de dezembro.